Olá, investidoras e investidoras, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Diego Oliveira. E eu sou o Maicon Cardoso. E nós somos o canal Riqueza em Dobro. E no vídeo de hoje iremos falar sobre os FIIs, Fundos de Investimentos Imobiliários, que são uma grande oportunidade para quem quer ter uma renda passiva, ou seja, fazer o seu dinheiro investido, trabalhar por você e lhe entregar rendimentos mensalmente. Achou interessante? Continua até o final do nosso vídeo e saiba mais. Já aproveita e curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal para receber novos conteúdos. Isso irá ajudar o YouTube a levar este conteúdo a mais pessoas. Os fundos imobiliários são investimentos de renda variável, composta de condomínios de investidores administrados por instituições financeiras e fiscalizados pela CVM, que é a nossa Comissão de Valores Imobiliários. Tem por objetivo aplicar esses recursos em negócios com base imobiliária, como desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, imóveis já prontos, títulos financeiros imobiliários ou cotas de fundos imobiliários já constituídos. As suas principais características são a alta liquidez, quando comparados aos imóveis, investimento inicial muito baixo, né? Hoje em dia a gente tem bons FIIs com valores de R$10, por exemplo. São obrigados por lei a distribuir 95% dos seus resultados semestralmente. A grande maioria desses FIIs distribui mensalmente. Existe também uma característica legal que é a isenção de imposto de renda para os rendimentos distribuídos pelos fundos. Então, isso quer dizer o quê? Todo mês eu vou receber o dividendo já líquido de IR. Tem 20% de IR no lucro de venda das cotas. Então, quando eu comprar um FII e revender ele, eu vou pagar imposto de renda sobre, né, essa cota que eu vendi. Existe também uma baixa volatilidade no mercado onde operam os FIIs. Não existe a preocupação direta com IPTU, reformas ou mesmo as certidões, como acontece com a aquisição de imóveis. Então, essa parte toda burocrática que, quando eu preciso, né, no caso de uma administração de um imóvel, tudo isso no fundo imobiliário não existe. Então, pessoal, vamos falar então dos tipos de fundo imobiliário. São os fundos que investem em lajes corporativas, né, que seriam os edifícios corporativos, as unidades comerciais. Temos também os FIIs de papéis, né, que eles investem principalmente em LCI, que seria a letra de crédito imobiliário, ou mesmo em CRI, né, que seria um certificado de recebíveis imobiliários. Temos também os FIIs que investem em shoppings. Temos também os FIIs que investem nos galpões logísticos, né, que seriam aqueles CDs onde as empresas locam, né, para fazer os seus centros de distribuição. Temos também os FIIs que investem em hotéis. Temos os FIIs que investem em agências bancárias, né? Temos também os FIIs que investem em outros fundos, né, que a gente denomina aqui como FOF. Temos os FIIs híbridos, né, que investem também não só na compra de terrenos, bem como também investem em FIIs de papel, então faz esse misto, né, entre um e outro tipo. Então esses são os principais FIIs, né? Tem outros FIIs, né? E os fundos imobiliários, na verdade, eles são como imóveis, né? E como tal, eles existem características importantes a serem analisadas como, né? Imóveis de qualidade, bem localizados, bons locatários, bom setor de atuação. Pessoal, na hora de escolher, né, de comprar um FII, existem vários indicadores que têm que ser levados em consideração. A gente trouxe aqui 4 que merecem atenção especial. Um deles é o Dividend Yield, que é a rentabilidade percentual, né, de um FII no transcorrer de um período. O preço-valor patrimonial, a vacância e a liquidez. No caso do Dividend Yield, é um percentual do preço da cota do FII que é distribuído para o cotista. É comum que os FIIs distribuam rendimento mensalmente. Normalmente a maioria das pessoas vê o Dividend Yield como principal fator de escolha. Esse indicador, sim, ele tem que ser levado em consideração, porém ele não pode ser o único. Os FIIs eles são representados por 4 letras e seguidos do número 11. Exemplo, MXRF11. É através desse ticker que você vai poder comprar o seu FII no home broker da corretora da sua preferência. Vou dar um exemplo aqui, tá? A cota do MXRF11, ela está custando R$10, tendo um dividend yield de 1%.
Então, esse 1% daria um rendimento mensal de 10 centavos por cota. Ou seja, ao longo do ano, ele vai te dar um rendimento de 12%, que daria um retorno de R$ 1,20 no ano. Como é feito o pagamento dos rendimentos, né? Existe a DataCon, que é a abreviação de Data com Dividendos, que é a data limite para o investidor ter a cota deste fundo em sua carteira e assim ter o direito de receber esses rendimentos. Tem a DataX, que é a abreviação de Data com Ex-Dividendos, ou seja, após os dividendos. Lembrando que nesse dia, ao abrir a Bolsa de Valores, a cota do fundo já inicia o pregão com o valor dos dividendos descontado do valor da cota, ou seja, muito importante aqui para a gente tentar exemplificar como acontece. Bom, pessoal, um exemplo aqui bem prático para a gente explicar DataCon e DataX. DataCon, vou dar um exemplo do MXRF11, que a cota vai estar R$10. Ele tem um dividend yield de 1%, então ele vai pagar 10 centavos desse valor. Quando for a DataX, ele vai iniciar o pregão com 9,90, que representa esse 1% que foi tirado. E depois a gente vai explicar na sequência aqui que tem a data do pagamento, vai ser onde é efetuado o depósito desse valor. O outro indicador aqui que a gente vai comentar é sobre o preço, sobre o valor patrimonial, que seria o PVP, que é o preço do mercado do FII dividido pelo seu patrimônio líquido. Quanto mais alto, maior o prêmio pago pelo FII. A gente vai trazer também as relações de PVP abaixo de 1 podem ser uma boa oportunidade, porém também tem que se analisar outros fatores, pois também pode demonstrar que o fundo passa por problemas. Então a gente tem que cuidar muito dessa correlação. Geralmente quando ele está abaixo de 1, ele muitas vezes oferece oportunidade, mas quando esse valor é muito baixo, tem que se analisar o porquê que tem essa diferença tão grande, né, do valor patrimonial para o valor que está atualmente no FII. Outro indicador muito importante a ser analisado na escolha de um FII, vacância física. É o percentual de imóveis dentro de um FII que se encontra desocupado. Só imagina assim, para clarear para vocês, um FII de shopping, onde tem várias salas que estão desocupadas. Certamente o resultado desse FII vai ser prejudicado, porque o ideal é que dentro de um shopping a maior parte dele esteja ocupado, locado, né? Quando não existe essa ocupação completa, vai impactar no resultado do FII. Outro indicador fundamental, liquidez. E a liquidez aqui ela se resume na facilidade que o bem tem de se transformar em dinheiro. Ou seja, quanto maior o índice de liquidez, mais fácil você vai poder vender as suas cotas. E um exemplo bem simples que a gente traz aqui é quando a gente compara com um imóvel. Se hoje eu tenho uma casa, um imóvel físico, né? Não é tão simples assim de eu fazer ele se transformar em dinheiro do dia para a noite. Já um fundo imobiliário, uma cota de um fundo imobiliário, eu posso fazer a venda dela hoje, amanhã. Então é muito essa relação de eu poder transformar um bem em dinheiro é o que a gente chama de liquidez. E quanto maior esse índice de liquidez dentro do FII, melhor. Ver onde se localizam os imóveis é também peça fundamental, variável fundamental na hora de eu escolher um FII. Quanto mais diversificação, melhor. E dependendo do tipo de FII, é importante ver em qual região ele tem mais imóveis. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui. Um galpão logístico localizado numa região estratégica em São Paulo. Poxa, vai ter uma valorização bem legal com relação à minha escolha ou não de um FII. Se for um galpão muito afastado, numa região mais de interior, que não seja, né, uma região mais estratégica, esse FII não vai ser tão procurado. Isso impacta bastante na hora de eu escolher, né, a diversificação dentro do FII, dos imóveis que estão dentro desse FII, ele impacta bastante na escolha. Um dado importante é que, segundo o Infomoney, de outubro de 2022, cerca de 74% dos investidores em FII são pessoas físicas, de um montante de mais de 2 milhões de investidores em FIIs no Brasil. Quer saber como escolher um FII na prática ou quer saber como pagar o imposto de renda na hora de vender um FII com lucro? Deixa nos comentários que podemos fazer vídeos sobre isso. Pessoal, e assim encerramos mais um vídeo. Esperamos que tenham gostado desse conteúdo. Deixe nos comentários o que você achou e coloque os temas que você gostaria de saber para os próximos vídeos. Aguardamos você aqui. Aquele abraço!